Olá, vamos para mais um vídeo. Já deixei pronto a minha argamassa AC3 branca e água. Gosto de mexer muito bem, misturar muito bem. Eu deixo que nem massa de bolo. Olha como é que eu gosto que ela fique. Esse é meu copo medidor. Coloquei 2 copos de argamassa. Essa é a máscara que eu uso para pegar na argamassa e colocar a água. Sempre usar máscara e luvas. E eu peneiro também. Para fazer as cores, eu vou usar 2 potinhos. Vou colocar 1 colher de sopa para cada potinho. Nesse potinho eu vou colocar 3 gotas do corante líquido laranja. Vou fazer a mesma coisa, misturar muito bem o corante com a massa. Se engrossar, coloca um pouquinho de água que volta ao normal. Olha o tom de laranja. Vou colocar 4 gotas do corante líquido marrom. Veja como ficou bonito essa cor, laranja com marrom. Só que eu vou pingar 1 gota do corante líquido preto. Com esses 3 corantes, o laranja, marrom e preto, eu faço a cor terracota. Mas vocês viram que eu coloquei menos corante. Olha o tom de marrom que ficou. Então dá para fazer várias cores, brincar com as cores. Pegando outro potinho para fazer outra cor. Vou pingar 5 gotas do corante líquido vermelho. Fazendo o mesmo processo, misturar muito bem, se engrossar, colocar um pouquinho de água que volta ao normal. Olha a cor, ficou rosa. Se vocês quiserem parar por aí, é só deixar no rosa. Mas eu vou colocar 5 gotas do corante líquido amarelo. Quando você coloca o vermelho com amarelo, dá laranja, mas olha, ele não é aquele laranja, tá? Olha só a tonalidade que ele ficou. Isso que é interessante, você vai dosando, né, os pingos. Então, eu vou colocar 1 gota do corante líquido marrom. Então, misturei com marrom, ficou a cor salmão. Do jeito que eu queria. Agora pegando a massa, né? Mexendo novamente, que é bom sempre mexer a massa. Então está aí a cor marrom e a cor salmão. Então vamos pegar os moldes que faz muito tempo que eu queria fazer, né? Essa peça. São 2 pratos, tá? De melamina. Então, tinha esse risco, eu tirei com estilete, lixei com a lixa d'água. Então, para ficar lisinho, para não aparecer no fundo. Então, passando a vaselina líquida no molde e no contramolde. Eu fui buscar aquela tábua, aquela madeira, né? Que eu gosto de colocar para ficar mais fácil na hora de transportar de um lugar para o outro. Colocando pedrisco no contramolde para fazer o peso. Vocês podem estar colocando qualquer coisa que vocês tiverem aí na casa de vocês, ok? Colocando as cores na bacia e depois eu vou fazer o desenho com o meu palito. Não vou parar por aí, vou usar o corante líquido ocre, vou pingar na massa e depois eu venho com um palito de dente para fazer os desenhos. Jogando tudo dentro do molde. E aproveitando, quero agradecer a todos vocês pelos comentários nos vídeos.
agradecer mesmo e também que as pessoas estão conseguindo fazer as peças mandando lá no Instagram por mensagem. Muito obrigada! Eu poderia deixar dessa forma, só que eu vou pegar o palito e eu vou empurrar a massa. Eu fui pegar um cotonete para limpar, para ficar mais fácil. Como sempre sobra as cores, vocês até já sabem, eu gosto de fazer desenhos, principalmente no fundo do prato, né, que vai aparecer. Depois eu venho com um palito de dente para furar as bolhas. Colocando o contramolde e acertando e afundando. Achei melhor colocar fita crepe para deixar mais seguro. Vou deixar no molde por 3 dias. Voltarei para desenformar. Depois de 3 dias, tirando a fita crepe e o pedrisco. Muito fácil, é só puxar, já sai o contramolde e depois eu coloco uma toalha para tirar do molde. Pronto, vou deixar secar bem na sombra para entrar com o processo final, que é a impermeabilização. O prato ele tá bem seco e limpo. Então, eu vou entrar com o impermeabilizante, que é o verniz atóxico da Transfix Hobby Art. Vou passar só na parte de cima. Eu tenho o costume de colocar em um outro pote que eu acho melhor. Então, eu vou passar 3 demão. A cada demão, respeitando em 2 horas. E a parte de baixo eu vou passar com a resina Smart da Transfix Hobby Art. Vocês já sabem que eu gosto de colocar em pote separado. Vou passar 3 demão, a cada demão respeitando em 2 horas. Ficou pronto e já testei e já está na minha cozinha. Então, na verdade, não é um prato, é um descanso para colocar colheres. Olha essa borda, o que me encanta é essa borda irregular. Não é uma borda orgânica porque eu não fiz com as mãos, porque a minha massa é mole. Mas do jeito que ela saiu, eu fiquei encantada. Eu gosto de borda assim, borda irregular. E olha o detalhe que ficou como descanso de colheres. Eu vou colocar algumas fotos que eu peguei no Google só para vocês verem como que eu gostaria que ficasse. É claro que de cerâmica faz com as mãos. Nós dependemos de moldes e contramoldes. Ou o próprio molde de silicone que já tem, mas eu queria usar um outro tipo de molde. Claro, os moldes caseiros e usar a criatividade. Esse é meu prato que eu mostrei para vocês, que eu fazia como descanso de colher. Agora estou feliz que eu estou com o meu próprio descanso de colher. Então, eu fiquei com uma peça exclusiva. Se eu vou conseguir fazer uma outra peça que fique com esses detalhes, eu não sei. Mas, se eu conseguir, eu conto para vocês. O que vocês acharam? Me conta aqui. Vou gostar de saber. Aproveitando, compartilhe esse vídeo. Espero vocês num próximo vídeo.